Quando se fala no Holocausto, a memória coletiva costuma se fixar em alguns poucos nomes: Auschwitz, Treblinka, Dachau. Eles se tornaram símbolos absolutos do mal. Mas essa fixação cria uma ilusão perigosa: a de que o extermínio nazista começou de forma súbita, em câmaras de gás, como um evento isolado no tempo. A verdade é mais inquietante. Antes do assassinato em massa, houve planejamento. Antes da morte industrial, houve trabalho forçado. Antes das chaminés, houve pedreiras, fábricas, túneis e a burocracia fria que transformou seres humanos em matéria-prima descartável. Esta história começa antes da Guerra Mundial, antes da solução final. Ela começa com a criação de um sistema pensado para quebrar, consumir e apagar vidas lentamente. Março de 1938. Tanques alemães cruzam a fronteira da Áustria sob aplausos. O Anschluss, a anexação do país ao Terceiro Reich, ocorre quase sem resistência. Para o mundo exterior, trata-se de uma expansão política. Para o regime nazista é algo maior, um laboratório. Poucos meses depois, em agosto de 1938, nos arredores de uma pequena cidade às margens do Danúbio, chamada Mauthausen, caminhões começam a subir estradas íngremes carregando materiais de construção. Moradores locais observam curiosos. Muitos acreditam que uma nova pedreira industrial está sendo ampliada, talvez uma fábrica, talvez um projeto estatal de infraestrutura. Eles não estão totalmente errados, mas também não poderiam estar mais distantes da verdade. Para a SS, Mauthausen não era apenas um local conveniente, era um ponto estratégico. A região abrigava enormes pedreiras de granito de alta qualidade, pedra dura, resistente, considerada ideal para grandes obras monumentais. Essas pedreiras interessavam diretamente a Albert Speer, arquiteto-chefe do regime e homem responsável pela visão arquitetônica de Adolf Hitler. A reconstrução de Berlim como Germânia, a capital monumental de um império que deveria durar 1000 anos. A equação parecia perfeita. Pedra abundante, local relativamente isolado e, sobretudo, um novo contingente de prisioneiros políticos recém-criados pelo avanço do regime. Desde o início, o campo de Mauthausen não foi concebido como um local de reeducação. Dentro da hierarquia dos campos da SS, ele recebeu uma classificação rara e reveladora: Stufe 3, o nível mais severo. Essa categoria carregava um significado burocrático brutal: retorno não desejado. Não se esperava que os prisioneiros sobrevivessem. Enquanto campos como Dachau ou Buchenwald ainda mantinham, ao menos no papel, a ideia de disciplina e correção, Mauthausen nascia com outro propósito. Ele era um campo de aniquilação pelo trabalho, mesmo antes dessa expressão se tornar doutrina oficial. A arquitetura do campo refletia essa intenção. Muros altos de pedra, torres de vigilância maciças, um layout que lembrava menos um complexo industrial moderno e mais uma fortaleza medieval. No centro de tudo, a pedreira, não como um anexo, mas como o coração do sistema. Ligando o fundo da pedreira ao topo do campo, uma escadaria íngreme foi esculpida diretamente na rocha. 186 degraus irregulares, ásperos, cortantes. Mais tarde, os prisioneiros lhe dariam um nome simples e aterrador: a Escadaria da Morte. Os primeiros prisioneiros chegaram ainda em 1938. Austríacos acusados de oposição política. Comunistas, social-democratas, sindicalistas intelectuais. Homens que haviam resistido, ainda que simbolicamente, à incorporação do país ao Reich. Muitos acreditavam que estavam sendo enviados para trabalhos forçados temporários. Alguns ainda falavam em julgamentos, em libertação futura. Essas ilusões duraram pouco. Desde os primeiros dias, o regime de trabalho foi extremo. Blocos de granito, pesando dezenas de quilos, eram arrancados da pedreira e carregados escada acima. Não havia luvas. Não havia botas adequadas. Um tropeço era suficiente para arrastar outros para baixo. Guardas observavam. Às vezes gritavam, às vezes riam. A violência não era um excesso ocasional. Era parte do método. Para a SS, cada corpo exaurido era um custo aceitável. Se um prisioneiro morria, outro tomava seu lugar. O sistema não via indivíduos, via fluxo,
Em 1939, com o início da guerra, o modelo começou a se expandir. Transportes trouxeram novos grupos, alemães classificados como criminosos comuns ou antissociais. Logo depois, republicanos espanhóis derrotados na Guerra Civil, capturados na França e entregues aos nazistas. Para eles, Mauthausen tornou-se um destino quase definitivo. A própria SS passou a chamá-lo de o Campo dos Espanhóis. Ainda não havia câmaras de gás em larga escala. Ainda não havia assassinato industrial. Mas o essencial já estava presente. Um sistema desenhado para consumir vidas mais rápido do que podia produzi-las. Antes de 1941, antes da invasão da União Soviética, antes da solução final, o mecanismo já funcionava. A pedreira ensinava a lição fundamental do regime. Trabalho não era um meio de sobrevivência, era um instrumento de destruição. E Mauthausen não permaneceria sozinho por muito tempo. Entre 1939 e 1940, o campo de Mauthausen deixou de ser apenas um experimento local. Ele se tornou um modelo replicável. Para a liderança da SS, aquilo que funcionava ali, a combinação de trabalho extremo, fome calculada e violência disciplinar, podia ser expandido para além de um único perímetro de arame farpado. A guerra acelerou tudo. Com a invasão da Polônia em setembro de 1939, o Reich passou a administrar milhões de novos súditos, considerados racial ou politicamente indesejáveis. Prender essas populações não era suficiente. O regime precisava usá-las e, se possível, destruí-las no processo. Foi nesse contexto que surgiram os subcampos. Em vez de concentrar todos os prisioneiros em um único local visível, a SS começou a espalhá-los pelo território, próximos a pedreiras, fábricas, minas, estaleiros e obras militares. Cada subcampo era administrado como uma extensão direta do campo principal. Não havia autonomia, não havia misericórdia local. A lógica vinha de cima. Em torno de Mauthausen, surgiram rapidamente Gusen I, seguido por Gusen II e Gusen III. Oficialmente, eram unidades de trabalho. Na prática, eram campos ainda mais letais do que o complexo original. Se Mauthausen já carregava a reputação de campo de retorno não desejado, Gusen se tornaria sinônimo de morte quase imediata. A diferença estava no tipo de trabalho. Enquanto Mauthausen girava em torno da pedreira visível, Gusen foi concebido para escavar a própria montanha. Túneis começaram a ser abertos nas encostas rochosas para abrigar fábricas subterrâneas. A ideia era simples: proteger a produção militar de bombardeios aliados e, ao mesmo tempo, explorar até o limite absoluto a força de trabalho prisioneira. Os prisioneiros trabalhavam em turnos intermináveis, respirando poeira de pedra, explosivos e fumaça de motores. Desabamentos eram frequentes, mortes esperadas. A expectativa de vida, especialmente para recém-chegados, era medida não em anos, mas em semanas. Esse padrão não se limitou à Áustria. Em 1940, na Baixa Silésia, o campo de Gross-Rosen foi elevado de subcampo a campo independente. Assim como Mauthausen, sua razão de existir era uma pedreira de granito. Assim como Mauthausen, foi classificado entre os campos mais severos da SS. O trabalho era brutal, o clima hostil, o regime disciplinar implacável. Prisioneiros trabalhavam sem luvas, muitas vezes descalços, mesmo no inverno. As mãos sangravam, os dedos congelavam. Quando um homem desmoronava, era arrastado para fora da linha de trabalho e substituído. Não havia investigação, não havia pausa, apenas continuidade. Enquanto isso, ao norte de Berlim, outro tipo de campo começava a tomar forma. Em 1939, a SS inaugurou Ravensbrück, o maior campo de concentração construído especificamente para mulheres. À primeira vista, sua função parecia diferente. Oficinas de costura, produção de uniformes. Trabalho aparentemente menos brutal do que pedreiras ou túneis. Mas a lógica era a mesma. As prisioneiras, muitas delas resistentes polonesas, opositoras políticas alemãs e mulheres acusadas de conduta antissocial, eram submetidas a jornadas exaustivas, alimentação insuficiente e punições arbitrárias.
A violência assumia outras formas, mas era igualmente sistemática. Nesse estágio, ainda não se falava oficialmente em extermínio em massa. A linguagem burocrática da SS falava em disciplina, utilidade econômica, reeducação pelo trabalho. Mas os números começavam a revelar a verdade. A taxa de mortalidade em campos como Mauthausen, Gusen e Gross-Rosen era significativamente mais alta do que nos campos mais antigos. Não por acaso. Era consequência direta de um projeto que aceitava a morte como subproduto inevitável ou desejável. A SS aprendia rapidamente. Aprendia que prisioneiros famintos ainda conseguiam trabalhar por algum tempo. Aprendia que o medo constante mantinha a disciplina. Aprendia que a reposição humana era mais barata do que a preservação. E, sobretudo, aprendia que o mundo exterior prestava pouca atenção. Até 1940, esses campos permaneciam relativamente invisíveis fora da Europa Central. Não havia imagens icônicas. Não havia libertações filmadas. Não havia testemunhos amplamente divulgados. O sistema crescia nas sombras, alimentado pela guerra, pela ideologia e pela indiferença. Quando 1941 se aproximava, a máquina já estava montada. Faltava apenas um elemento para levá-la a outro nível: milhões de novos corpos. No verão de 1941, o sistema de campos nazista já não era um conjunto improvisado de prisões brutais. Ele havia se transformado em uma infraestrutura funcional, integrada à economia de guerra, administrada com precisão burocrática e guiada por uma lógica ideológica clara. Certos grupos humanos existiam apenas enquanto fossem úteis, e mesmo essa utilidade era temporária. Em 22 de junho de 1941, essa lógica encontrou seu maior teste. Ao amanhecer, as forças alemãs lançaram a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Foi o maior ataque militar da história até então. Em poucas semanas, exércitos soviéticos inteiros foram cercados e destruídos. Milhões de soldados do Exército Vermelho caíram prisioneiros. Para qualquer exército convencional, esse número representaria um problema logístico. Para o regime nazista, representava uma oportunidade. Desde o início, Adolf Hitler deixou claro que a guerra no leste não seria travada sob regras convencionais. Os soldados soviéticos não seriam tratados como prisioneiros de guerra, protegidos pela Convenção de Genebra. Eles eram, segundo a ideologia racial nazista, sub-humanos inimigos biológicos do Reich. A pergunta que se impôs à liderança da SS foi simples e brutal. O que fazer com milhões de homens capturados, considerados indesejáveis, mas ainda fisicamente capazes de trabalhar? A resposta não exigiu a criação de um novo sistema. O sistema já existia. Campos como Mauthausen, Gross-Rosen e seus subcampos foram rapidamente integrados ao destino desses prisioneiros. Transportes começaram a chegar quase diariamente. Vagões superlotados descarregavam homens exaustos, famintos, muitos já doentes, em um ambiente para o qual não estavam preparados. Para os recém-chegados, o choque era imediato. Em Mauthausen, prisioneiros soviéticos desciam dos trens e viam diante de si uma fortaleza de pedra. Uma pedreira que parecia engolir a paisagem e guardas gritando ordens em uma língua que muitos não compreendiam. Não havia explicações. Não havia orientação. Apenas empurrões, pancadas e a marcha forçada até barracões já superlotados. A ração padrão era mínima. Algumas centenas de gramas de pão escuro, sopa rala e um substituto de café. Para homens acostumados às rações da linha de frente, a fome chegou em dias, não em semanas. O corpo enfraquecia rapidamente. O trabalho não diminuía. Na pedreira, os prisioneiros soviéticos eram lançados diretamente nas tarefas mais pesadas. Blocos de granito, escadas íngremes, corridas forçadas. Muitos desabavam nos primeiros dias. Os guardas observavam, anotavam, substituíam. Em Gross-Rosen, a situação era ainda mais letal. No inverno de 1941, as temperaturas caíam abaixo de zero. A maioria dos prisioneiros de guerra soviéticos não possuía casacos adequados, luvas ou calçados. Trabalharam quebrando pedra com as mãos nuas,
enquanto o frio consumia dedos e articulações. Um relatório interno da SS, datado de dezembro de 1941, descreveu a situação com frieza administrativa. Dos 10,000 russos recebidos, menos de 2.000 permanecem aptos ao trabalho. Essa expressão, apto ao trabalho, tornou-se a única medida de valor humano. Os demais não eram contabilizados como mortos, eram classificados como descartados. Enquanto isso, Ravensbrück, embora concebido como um campo feminino, também sentiu o impacto da guerra no leste. Mulheres soviéticas capturadas em ações de guerrilha, resistentes polonesas e judias começaram a chegar em números crescentes. As tarefas eram diferentes: costura, produção têxtil, trabalho doméstico para a SS. Mas a lógica era idêntica. Jornadas longas, alimentação insuficiente, violência arbitrária. A superlotação tornou-se imediata. Um campo projetado para poucos milhares passou a abrigar números muito superiores à sua capacidade. Nesse ponto, algo essencial mudou. Até então, muitos prisioneiros ainda acreditavam que o trabalho poderia significar sobrevivência, que cumprir ordens, atingir cotas e evitar punições garantiria mais um dia de vida. Com a chegada em massa dos prisioneiros soviéticos, essa ilusão começou a ruir. A morte deixou de ser um risco. Ela se tornou um resultado esperado. O sistema, criado inicialmente para reprimir e explorar, estava agora operando em uma nova escala. Não era mais apenas um instrumento de controle político. Tornava-se, passo a passo, uma máquina de destruição humana, ainda sem a industrialização plena das câmaras de gás, mas já funcional em seu propósito essencial. Em 1941, o limiar havia sido cruzado. O que viria a seguir não seria uma ruptura, seria uma intensificação. À medida que 1941 avançava, a violência nos campos deixava de ser apenas prática cotidiana e passava a ser organizada por diretrizes administrativas. O terror não dependia mais apenas do sadismo individual de guardas ou comandantes locais. Ele começava a ser padronizado, registrado e racionalizado em memorandos. O responsável por essa transformação não era um comandante de campo, mas um burocrata. No topo da administração econômica da SS estava Oswald Pohl, chefe do Escritório Econômico-Administrativo Central. Sua função era integrar os campos de concentração ao esforço de guerra do Reich. Para Pohl, os prisioneiros não eram indivíduos. Eram recursos humanos descartáveis, a serem explorados com o máximo rendimento possível antes do colapso físico. Em documentos internos, a linguagem era reveladora. Falava-se em capacidade de trabalho, eficiência, rendimento máximo. A morte não era descrita como assassinato, mas como perda operacional. Foi nesse contexto que se consolidou um princípio que já vinha sendo aplicado na prática: trabalhar até a exaustão total, substituir, repetir. Em Mauthausen, isso significou a intensificação do regime da pedreira. Guardas passaram a impor corridas forçadas nos degraus. Um tropeço não era apenas um acidente, era uma oportunidade de punição coletiva. Um homem que caía podia arrastar outros. O grupo inteiro era espancado. A violência não tinha apenas função punitiva, ela aumentava o ritmo. A SS também começou a promover o que chamava de exercícios disciplinares. Competições sádicas para ver quem carregava as pedras mais pesadas. Formações prolongadas ao frio, com prisioneiros obrigados a permanecer imóveis por horas. Seleções arbitrárias, onde um simples gesto de um guarda decidia quem continuaria trabalhando e quem seria enviado para punições fatais. Em Gross-Rosen, a expansão administrativa foi ainda mais evidente. O campo tornou-se um centro de distribuição de mão de obra. Subcampos surgiram rapidamente, ligados a fábricas têxteis, indústrias químicas e obras militares. Cada subcampo reproduzia o mesmo padrão: trabalho extremo, ração mínima, disciplina brutal. A mortalidade crescia, mas isso não era visto como um problema. Pelo contrário, relatórios indicavam que a alta rotatividade mantinha a disciplina
e evitava o surgimento de solidariedade organizada entre os prisioneiros. Em Ravensbrück, a burocratização assumiu outra forma. As mulheres eram categorizadas por cor de triângulo, nacionalidade e utilidade. Oficinas funcionavam como linhas de montagem. Guardas cronometravam a produção. Quem não alcançava as metas era punida com espancamentos, isolamento ou redução de ração. A SS observava atentamente. O que emergia desses campos não era apenas sofrimento, mas um modelo replicável. Um sistema em que a violência extrema não era caótica, mas administrada. Um sistema em que a morte era previsível, calculada e aceitável. Nesse ponto, ainda não havia uma política oficial de extermínio total, mas isso já não importava. Na prática, os campos haviam se tornado ambientes onde a sobrevivência era estatisticamente improvável para certos grupos. Prisioneiros políticos, espanhóis, judeus, ciganos e, sobretudo, prisioneiros de guerra soviéticos estavam sendo consumidos em um ritmo que nenhuma reeducação poderia justificar. Um prisioneiro espanhol em Mauthausen escreveu mais tarde, em uma carta contrabandeada: "Não sabemos mais se estamos vivos ou apenas adiando a morte. A pedreira decide." Esse sentimento não era isolado. Era o resultado direto de um sistema que havia sido cuidadosamente construído, testado e aperfeiçoado entre 1938 e 1941. Quando o ano terminou, a SS já sabia algo fundamental. Era possível matar sem câmaras de gás. Era possível exterminar sob o disfarce do trabalho. Era possível fazê-lo em silêncio. O sistema estava pronto. No final de 1941, algo silencioso, porém decisivo, havia mudado dentro dos campos. Não foi anunciado em discursos públicos. Não apareceu em comunicados oficiais. Mas era percebido com clareza por aqueles que viviam atrás do arame farpado. O trabalho já não oferecia sequer a ilusão de sobrevivência. Durante os primeiros anos, muitos prisioneiros acreditaram que obedecer, produzir e resistir fisicamente poderia garantir mais um dia de vida. Essa crença sustentava uma disciplina frágil e, paradoxalmente, ajudava o sistema a funcionar. Mas com a chegada em massa de prisioneiros de guerra soviéticos e o colapso das condições mínimas de subsistência, essa lógica se rompeu. Em Mauthausen, a pedreira tornou-se um espaço de descarte acelerado. Os recém-chegados eram lançados diretamente nas tarefas mais pesadas, sem período de adaptação. Não havia tempo para aprender. O corpo precisava render imediatamente. Aqueles que não conseguiam acompanhar o ritmo eram espancados, isolados ou simplesmente empurrados para fora do caminho. Guardas começaram a tratar o colapso físico como uma falha moral. Cair era visto como sabotagem. Fraqueza era interpretada como insubordinação. Esse raciocínio permitia à SS justificar qualquer punição. Se um homem morria, não era porque o sistema era letal, era porque ele havia falhado. Em Gross-Rosen, relatos de sobreviventes indicam que, no inverno de 1941, a pedreira funcionava como um filtro. Prisioneiros eram forçados a trabalhar até a exaustão total. Aqueles que não conseguiam mais levantar as ferramentas eram separados. Não havia registro formal de execução. Muitos simplesmente desapareciam. Em Ravensbrück, a dinâmica assumiu contornos próprios, mas igualmente cruéis. As mulheres eram pressionadas a produzir em ritmo industrial, mesmo quando o corpo já não respondia. Guardas femininas e masculinos da SS alternavam punições físicas e psicológicas. O colapso emocional tornou-se comum. Uma sobrevivente lembraria mais tarde: "Não éramos punidas por desobedecer, mas por não conseguir." Nesse ponto, a SS já compreendia algo essencial. A fome era uma ferramenta tão eficaz quanto o chicote. As rações não eram ajustadas ao esforço exigido. Pelo contrário, quanto mais pesado o trabalho, menor parecia ser a comida disponível. Esse desequilíbrio não era erro logístico, era método. Ao manter os prisioneiros em um estado permanente de subnutrição, o sistema garantia que poucos sobreviveriam por muito tempo. Ao mesmo tempo,
preservava a capacidade de extrair algum trabalho antes do colapso final. A economia de guerra alemã começava a sentir os efeitos contraditórios desse modelo. Engenheiros e supervisores civis reclamavam da queda de produtividade. Relatórios apontavam erros, sabotagens involuntárias, falhas causadas por exaustão extrema. Mas essas reclamações raramente se traduziam em mudanças reais. Para a SS, o problema nunca era o sistema, era sempre o material humano. Em reuniões internas, a linguagem tornava-se cada vez mais clara. Falava-se em seleção natural, em eliminação dos inaptos. A sobrevivência deixava de ser um objetivo secundário, tornava-se irrelevante. No final de 1941, a diferença entre campos de trabalho e campos de extermínio já era, na prática, quase inexistente para certos grupos. A morte não vinha em um único momento. Ela se acumulava dia após dia. Um prisioneiro soviético que sobreviveu a Mauthausen escreveu mais tarde: "Não sonhávamos mais com a liberdade, sonhávamos com pão. Quando até isso desapareceu, sonhávamos apenas com o fim." Esse testemunho resume a transformação silenciosa ocorrida entre 1938 e 1941. O sistema não precisava mais prometer nada. Ele havia aprendido a funcionar apenas consumindo. Quando o ano terminou, os campos estavam prontos para o próximo passo. Não era necessário criar algo novo, bastava intensificar o que já existia. Ainda em 1941, antes que qualquer plano formal de extermínio total fosse anunciado, o sistema de campos já havia sido plenamente integrado à economia de guerra do Terceiro Reich. Esse processo não ocorreu por acaso. Ele foi resultado de acordos explícitos entre a SS e grandes conglomerados industriais alemães. Para essas empresas, os campos ofereciam algo irresistível: mão de obra abundante, barata e substituível. A SS, por sua vez, via na indústria uma forma de legitimar e ampliar o sistema. Produção significava poder. Produção significava relevância dentro do Estado nazista. E, sobretudo, produção significava recursos para continuar expandindo os campos. Empresas como Messerschmitt, Siemens e Krupp começaram a solicitar contingentes específicos de prisioneiros. Não pediam pessoas, pediam números. Relatórios falavam em entregas de trabalhadores, como se fossem peças ou matérias-primas. Em torno de Mauthausen, os túneis de Gusen tornaram-se locais de montagem de componentes aeronáuticos. Prisioneiros trabalhavam sob iluminação artificial constante, respirando poeira e vapores tóxicos. O esforço físico extremo, combinado à fome, fazia com que erros se multiplicassem. Engenheiros civis reclamavam, motores falhavam, peças eram montadas incorretamente. A resposta da SS era invariável: mais prisioneiros. Preservar trabalhadores não era prioridade. Substituí-los era mais simples. Em Gross-Rosen, subcampos foram abertos próximos a fábricas têxteis e instalações químicas. O trabalho exigia precisão, mas os prisioneiros estavam fracos demais para oferecê-la. Ainda assim, eram forçados a continuar. Quando colapsavam, eram descartados. Esse modelo criou uma contradição profunda dentro do próprio Reich. A indústria exigia produtividade estável. A SS exigia obediência absoluta e aceitava a morte em massa. Em 1941, essa contradição ainda não havia explodido, mas seus sinais já eram visíveis. Memorandos internos revelam discussões sobre a eficiência do uso de prisioneiros. Alguns técnicos argumentavam que rações maiores aumentariam a produção. A SS rejeitava a ideia. Alimentar melhor significava prolongar a vida de pessoas consideradas indesejáveis. O cálculo era simples. Um prisioneiro vivo por mais tempo não valia mais do que 2 mortos substituídos rapidamente. Em Ravensbrück, a integração econômica seguiu caminho semelhante. Oficinas de costura produziam uniformes, roupas íntimas e paraquedas. As mulheres trabalhavam sentadas por horas, repetindo movimentos até que os dedos sangrassem. A produtividade era monitorada, o cansaço punido. Aqui também surgiram as primeiras formas de resistência silenciosa. Costuras deliberadamente enfraquecidas, pontos deixados soltos,
pequenos defeitos que passavam despercebidos até o uso final. Era uma luta desigual, mas carregava significado. Para a SS, esses atos confirmavam sua visão. Os prisioneiros eram intrinsecamente sabotadores. Isso reforçava a justificativa para punições mais duras e vigilância mais intensa. No final de 1941, o sistema havia alcançado algo crucial. Era economicamente funcional, ideologicamente coerente e administrativamente eficiente. Ainda não era o Holocausto como o mundo viria a conhecê-lo, mas já era um mecanismo de morte em escala industrial, operando sob a fachada do trabalho. Os campos não eram exceções, eram engrenagens. Enquanto o sistema de campos se consolidava internamente, algo igualmente decisivo ocorria fora de seus muros: o silêncio. Não um silêncio absoluto, mas um conjunto de negações, descrenças e prioridades políticas que permitiram que a máquina continuasse funcionando quase sem interferência. Até o final de 1941, informações sobre campos como Mauthausen, Grosshausen e Ravensbrück já circulavam fora da Alemanha. Elas chegavam fragmentadas, incompletas, muitas vezes desacreditadas, mas chegavam. A resistência polonesa foi uma das primeiras a compreender a natureza do que estava acontecendo. Mensagens contrabandeadas descreviam campos classificados como Vernichtung durch Arbeit, extermínio pelo trabalho. Falava-se da pedreira de Mauthausen, dos degraus íngremes, das mortes diárias. Esses relatos alcançaram redes clandestinas, diplomatas e governos no exílio. Na Suécia, país neutro, diplomatas receberam depoimentos de refugiados e intermediários. Alguns relatavam experimentos médicos em campos femininos. Outros descreviam prisioneiros de guerra soviéticos sendo mortos de fome em grande escala. Relatórios foram redigidos, arquivados, comparados com outras fontes. Mas havia um problema fundamental. O horror parecia grande demais para ser verdadeiro. No Reino Unido e nos Estados Unidos, analistas frequentemente classificavam esses relatos como exagerados ou propagandísticos. O foco estava na guerra convencional, nos movimentos militares, nas alianças estratégicas. Campos de trabalho brutais não eram novidade histórica. O que se descrevia parecia ultrapassar qualquer precedente conhecido. Além disso, os campos como Mauthausen não ofereciam imagens claras. Não havia câmaras de gás gigantescas visíveis do ar. Não havia fumaça constante em cidades conhecidas. Havia pedreiras, fábricas e instalações industriais, elementos facilmente confundidos com o esforço de guerra comum. A SS explorou essa ambiguidade com habilidade. Relatórios oficiais descreviam os campos como locais de trabalho disciplinar. Inspeções cuidadosamente encenadas mostravam oficinas limpas e prisioneiros aparentemente ativos. Fotografias eram controladas. Visitantes eram guiados por rotas específicas. O objetivo não era convencer plenamente, mas gerar dúvida suficiente. Essa dúvida foi suficiente para paralisar ações. Dentro da própria Alemanha, rumores circulavam entre civis que viviam próximos aos campos. Moradores de Mauthausen viam colunas de prisioneiros marchando. Ouviam tiros. Sentiam o cheiro vindo da pedreira. Mas falar abertamente era perigoso. O medo funcionava como censura preventiva. Em 1941, Heinrich Himmler declarou em uma reunião interna da SS: "O mundo nunca precisa saber o que acontece aqui." Essa frase não era apenas arrogância, era cálculo. O regime apostava que a complexidade do sistema, sua dispersão geográfica e a prioridade absoluta da guerra impediriam qualquer resposta efetiva. E até aquele momento, a aposta parecia correta. Os campos cresceram, os transportes continuaram chegando. A máquina funcionava em plena luz do dia, mas permanecia invisível. Esse silêncio externo teve um efeito profundo sobre os prisioneiros. A esperança de intervenção diminuía. A percepção de abandono se aprofundava. Um prisioneiro espanhol em Mauthausen escreveu: "O mundo sabe, mas não vê. E o que não se vê, não existe." Ao final de 1941, o isolamento era quase total. O sistema havia sido criado, expandido, integrado à economia e protegido pela descrença internacional.
Faltava apenas um passo para que esse mecanismo fosse incorporado oficialmente ao maior crime do século. Esse passo seria dado em poucos meses. No final de 1941, o sistema de campos nazista havia alcançado um estado de maturidade funcional. Nada nele era improvisado. Nada dependia mais de decisões locais isoladas. Cada elemento, administração, trabalho, punição, reposição humana, encaixava-se em uma engrenagem maior, silenciosa e eficiente. Os campos já não precisavam ser explicados. Eles simplesmente operavam. Em Mauthausen, a pedreira continuava a consumir vidas diariamente. A escadaria de pedra tornara-se um símbolo interno do destino dos prisioneiros. Não havia necessidade de ordens explícitas. Todos sabiam o que aquele lugar significava. Chegar ali era sobreviver por algum tempo. Trabalhar ali era caminhar em direção ao fim. Em Gusen, a lógica havia se aprofundado. Os túneis subterrâneos funcionavam dia e noite. Turnos se sucediam sem distinção clara entre dia e noite. A luz artificial substituía o tempo. O corpo era reduzido a uma função mecânica. Em Gross-Rosen, a expansão dos subcampos criava uma rede que se estendia pela Silésia. Cada novo local replicava o mesmo padrão. Não era necessário reinventar o método, bastava copiá-lo. Em Ravensbrück, o campo feminino já não era uma exceção dentro do sistema. Ele se tornara um componente essencial, fornecendo trabalho para a indústria e servindo como local de punição para mulheres consideradas politicamente perigosas ou racialmente indesejáveis. A violência assumia formas específicas, mas o resultado era o mesmo: desgaste físico, colapso psicológico e morte prematura. O elemento comum entre todos esses locais era a normalização da morte. Prisioneiros que morriam durante o trabalho não interrompiam a produção. Corpos eram removidos. Ferramentas recolhidas. O ritmo continuava. Guardas se habituaram ao colapso humano como parte da rotina. Médicos da SS passaram a distinguir rapidamente entre os recuperáveis e os inúteis. Administradores aprenderam a calcular quantos prisioneiros seriam necessários para manter a produção diante de uma taxa de mortalidade conhecida. Nada disso exigia uma ordem explícita de extermínio. O sistema havia aprendido a matar sozinho. Nesse estágio, o papel da ideologia tornava-se ainda mais claro. A desumanização não era apenas discurso, era prática cotidiana. Ao tratar grupos inteiros como biologicamente inferiores, o regime justificava qualquer nível de violência. Ao transformar o trabalho em instrumento de punição, apagava qualquer distinção entre exploração e assassinato. Para os prisioneiros, essa realidade era sentida de forma visceral. A ideia de futuro desaparecia. O tempo se fragmentava em dias, horas, minutos de resistência. Um sobrevivente de Gross-Rosen lembraria mais tarde: o campo não nos matava de uma vez, ele nos ensinava a desaparecer. Enquanto isso, fora dos campos, o Reich preparava novos passos. A guerra no leste continuava. As deportações se ampliavam. A administração nazista acumulava experiência em lidar com grandes massas humanas consideradas descartáveis. Tudo o que viria depois, câmaras de gás em escala industrial, deportações sistemáticas, assassinato planejado de populações inteiras, não surgiria do nada. Ele se apoiaria nesse aprendizado prévio. Em 1941, o sistema já havia respondido à pergunta central do regime: é possível matar em massa sem chamar isso de extermínio? A resposta havia sido dada nas pedreiras, nos túneis e nas oficinas. E havia sido afirmativa. O ato primeiro da história se encerra aqui. Não com um evento dramático único, mas com uma constatação inquietante. O mecanismo já estava completo. O que viria a seguir não seria uma criação, seria uma aceleração. No final de 1941, o sistema de campos nazista já não precisava mais provar sua eficácia. Ele havia sido testado em múltiplos cenários, com diferentes populações, sob condições extremas. Funcionava. E funcionava exatamente como a liderança da SS desejava. Campos como Mauthausen, Gross-Rosen, Gusen e Ravensbrück haviam demonstrado que era possível explorar seres humanos até o colapso físico total,
mantendo ao mesmo tempo disciplina, produção e controle. Haviam mostrado que a fome podia ser regulada, que a violência podia ser padronizada e que a morte podia ser absorvida como parte da rotina administrativa. Mais importante ainda, haviam provado que tudo isso podia ocorrer sem grande reação externa. Não houve intervenção internacional. Não houve sanções específicas. Não houve bombardeios direcionados aos campos. O silêncio, alimentado pela descrença, pela guerra e pela complexidade do sistema, havia protegido a máquina em seu período mais vulnerável, o da formação. Nesse ponto, a distinção entre campo de concentração, campo de trabalho e campo de extermínio tornava-se cada vez mais artificial. Para os prisioneiros, essa diferença não existia. O resultado final era o mesmo: desgaste, colapso e morte. A SS havia aprendido lições fundamentais entre 1938 e 1941, que grandes massas humanas podiam ser deslocadas, catalogadas e exploradas com eficiência burocrática, que a desumanização sistemática reduzia a resistência moral dos próprios perpetradores, que o trabalho forçado podia funcionar como método de assassinato gradual, evitando o choque imediato que execuções em massa provocavam, e que a ideologia racial fornecia uma justificativa abrangente para tudo isso. Essas lições não ficaram confinadas aos campos que acompanhamos. Elas foram disseminadas por toda a estrutura do regime. Oficiais treinados em Mauthausen foram enviados para outros locais. Métodos testados em Grossrosen foram replicados em novas instalações. A experiência administrativa acumulada tornou-se um ativo estratégico da SS. Para os prisioneiros, o fim de 1941 marcou a perda definitiva de qualquer ilusão. A crença de que o trabalho poderia salvar havia sido destruída. A esperança de intervenção externa havia se dissipado. Restava apenas a resistência mínima: sobreviver mais um dia, compartilhar um pedaço de pão, preservar a própria identidade em silêncio. Um prisioneiro espanhol resumiu esse momento com amargura. Antes, pensávamos que o campo era um castigo. Agora sabíamos que era um destino. Quando o ano terminou, o Reich estava à beira de uma decisão histórica. Não se tratava mais de se certos grupos deveriam morrer, mas de como organizar essa morte em escala continental. Os campos já haviam fornecido a resposta prática. Faltava apenas a formalização política.